O advogado de um casal suspeito de tentativa de homicídio contra a filha de 12 anos, fato ocorrido no último dia 14 de junho e divulgado pelo Cidade Alerta, reuniu a imprensa nesta manhã para falar da inocência de ambos e da libertação da mulher no último sábado. A Meire foi solta no sábado de manhã, através de um pedido nosso no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, por conta de algumas situações peculiares ao caso dela. A situação processual, ela diz o seguinte, que a pessoa só pode ser presa depois de uma sentença penal transitada e julgada. E ela nunca foi presa, ela trabalhava todo esse tempo, e outro fato interessante é que o suposto crime, ele teria ocorrido há mais de 8 meses, e mesmo assim ela não evadiu daqui da cidade de Sorriso, não parou de trabalhar, não buscou destruir qualquer tipo de prova processual. Esse foi um dos elementos cruciais para a soltura dela. O marido continua preso, porque de acordo com o advogado, ele ainda responde por outro crime. Ele estava, como se diz no linguajar popular, pagando por um crime, E estava assinando no fórum salvo melhor juízo. Após acontecer esse fato, ele foi preso por esse fato, ok? Esse fato pode, dependendo do outro processo, regredi-lo para o regime mais grave, lá naquele processo, mas isso vai depender do processo anterior. Neste processo, aí é uma técnica da defesa, agora, posteriormente, buscar a extensão da ordem que a gente chama, ou seja, pedir para que os mesmos as situações que soltaram ela, possam soltar ele. Isso vai depender de uma outra análise no TJ. Não depende só, não é algo automático. Soltou ela, soltou ele. Não, porque tem requisitos pessoais aí, e o dele tem, infelizmente, esse requisito desfavorável que pode prejudicá-lo. Segundo o advogado, a alegação de inocência se deve às provas técnicas. Ele informa ainda que a criança foi usada por uma terceira pessoa para acusar os pais adotivos. No decorrer do feito, existe uma terceira pessoa aí, que foi um outro amante, vamos dizer assim, outra pessoa que conviveu aí com a Meire. E, em tese, teria uma cena aí de utilização dessa criança, em malefício à dona Meire, para que houvesse aí a separação do casal. Ainda é uma conversa paralela, não posso afirmar que seja isso, mas existe essa situação. A vivência, a experiência me conta que casos como esse ocorre muito, a utilização do filho para destruir um outro relacionamento. Ele relata que a criança contou 3 versões, por isso não acredita na veracidade das informações. Existem 3 palavras aí, A primeira dela lá atrás, quando aconteceu o fato, em que ela disse que isso não aconteceu, A segunda dela para uma psicóloga, dizendo inclusive que ela não estava numa casa de apoio, que ela estava viajando e que ela ia para o restaurante, voltava e tomava banho de piscina, é uma segunda versão. E existe agora a terceira versão. Não, colocaram a mão no meu pescoço com um fio do ventilador, e o fio era branco, o fio não era nem de ventilador. Então tem 3 versões aí. O que se deve buscar no processo penal é o quê? A verdade real dos fatos. Está lidando com 2 pessoas, 2 seres humanos. E tem que ter muita cautela com relação a isso. Sobre a queda da menina de uma maca no hospital em Cuiabá, ele alega que a culpa não foi da mãe. Essa questão dela ter caído da cama não tem, para mim, enquanto versões da mãe e do Marcos, esta situação de ter caído da cama. Estava em coma. Como é que caiu, doutor? Está em coma, nem se mexe. E se está em coma, tem que ter um enfermeiro ao lado praticamente 24 horas. A omissão aí, se caiu, foi de quem? Cadê a enfermeira que deveria estar do lado? Não é só a mãe. Então essa versão, para mim, não passa de uma falácia. O advogado reafirma que sua defesa é baseada também na perícia. A perícia técnica foi feita e está muito bem claro que vai desenrolar nesse procedimento.